Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Então, aqui é a nossa última parte da unidade 3 de Educação Financeira aplicado aqui à medicina veterinária. Nós vamos falar sobre alguns assuntos relevantes agora, como, por exemplo, a distribuição entre renda fixa e renda variável da sua carteira de investimentos. Então, vamos lá, pessoal. A regra é que não há regra, né? Então, realmente não existe regra e a gente tem que investir naquilo que vai trazer paz para a gente, né? Então, por exemplo, no momento que eu gravo essa aula, hoje nós estamos aqui no dia 8 de novembro, né? Véspera aí do Dia do Médico Veterinário, e a Bolsa de Valores hoje perdeu 3% do seu capital por conta das notícias turbulentas do Brasil, das manifestações de ontem, de uma série de instabilidades políticos, econômicas e sociais do Brasil. E, por exemplo, o seu capital hoje na Bolsa de Valores pode estar despencando. Mas, pessoal, isso é a renda variável, né? Uma notícia ruim que a Bolsa cai, mas, no geral, eu vou mostrar um gráfico para vocês hoje. O último gráfico da aula de hoje vai mostrar para vocês que a Bolsa de Valores ela só tem uma direção. Então, nesse momento, a regra é que não há regra, né? Você vai investir naquilo que te traz paz. E, obviamente, você deve ter a consciência que existe um risco maior quando você investe na renda variável, né? Mas que esse risco ele está sempre associado, está sempre atrelado a uma perspectiva de maiores ganhos, tá? Então, por que a Bolsa de Valores pode render mais que a renda fixa, né? Porque ela é mais arriscada, né? E tudo aquilo que tem risco, em tese, tem um maior potencial de retorno. Tá? Então, aqui eu trouxe assim, como você pode definir o seu percentual de investimentos. Bom, inicialmente aqui, pessoal, eu trouxe um gráfico da Bolsa de Valores, tá? do índice Bovespa, desde a década de 60, né, em pleno regime militar, até aqui 2018, no governo Dilma Rousseff. Então, o que nós tivemos aqui, pessoal? Durante o governo militar, por exemplo, né, apesar de todas as turbulências, né, nós tivemos uma era de muita prosperidade da Bolsa de Valores. Né? A Bolsa chegou a subir aqui mais de 2.931%. Né? E depois ela sofreu aqui uma correção. Né? Então, nós tivemos aqui outros governos militares, por exemplo, onde a Bolsa não foi tão bem. Né? Por exemplo, ela caiu 82% em 12 anos. Então, é isso que as pessoas, às vezes, têm muito medo, né? De você investir. Imagina que você tenha investido o seu capital aqui, na Bolsa de Valores aqui, no ano de 1970, 1971, que a Bolsa estava num período de queda, no ciclo de alta que a gente chama, né? Foi um grande ciclo de alta de 63 até 71. E depois de 71 até mais ou menos 1983, já no governo João Figueiredo, a Bolsa ela teve um ciclo de quê? Um ciclo de baixa, né? Ou seja, em 12 anos, ela teve uma depreciação de menos 82%. E depois nós tivemos mais um ciclo de alta aqui no governo José Sarney, né? O primeiro governo democrático do Brasil, então de 1985 até mais ou menos aqui 1986, 87, nós tivemos aqui a Bolsa valorizando aqui 1.573%. Ou seja, essa grande queda aqui de 12 anos, né, ela foi superada em apenas 3 anos. Né? Ou seja, a Bolsa ela passou, inclusive, do patamar que ela estava, né? Então, ela subiu. E, novamente, nós tivemos aqui uma queda, né, nesse período de 5 anos aqui de 91%, tá? Que foi a fase de transição para o início do governo Fernando Collor de Mello. E depois nós tivemos, no governo Fernando Collor de Mello, nós tivemos aqui mais uma alta, mais um ciclo de alta de mais de 3.415%. Tá? Foi quando, no governo Fernando Henrique Cardoso, ela caiu 84%, depois no governo Lula ela subiu 2.051%, depois do governo Dilma ela caiu novamente, e assim sucessivamente. Bom, pessoal, fica claro e evidente aqui para vocês que a Bolsa de Valores no longo prazo, ela sempre sobe, né? Se a gente pega aqui, né, suponhamos quem investiu por longuíssimo prazo, né, pegou aqui na década de 60 e investiu na Bolsa de Valores por exemplo, 30 anos, né? Viveu um período de prosperidade, tá? Então, eu queria que vocês entendessem muito isso, né? A Bolsa, ela sobe caindo, tá? Então, nós vamos ter vários ciclos, né? O ciclo de alta e o ciclo de baixa, o ciclo de alta e o ciclo de baixa, e assim sucessivamente. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, um livro, né, que eu gosto bastante. Opa, deixa eu botar aqui, o meu fundo de tela está me sabotando, está aqui, ó.
o livro Dominando o Ciclo de Mercado. É um livro que eu gosto bastante, pessoal, para que você possa entender esses períodos de crise, né? Esses períodos de ciclo. Então, a Bolsa de Valores ela sempre vai ter o ciclo de alta e o ciclo de baixa, tá? Assim como a nossa economia também. Beleza, pessoal? Então, ó, invista somente em renda variável aquele percentual que você está disposto a aguentar as oscilações ao longo do ano, tá? Ao longo 2 anos, tá? Então, é isso que a gente tem que pensar. Por isso que o meu método de investimento, né, eu uso o método buy and hold, né, que é comprar e segurar para um longuíssimo prazo. Então, se eu comprei, por exemplo, esse ano, tá? Ano de 2021, foi o ano que eu comecei a investir na Ambev, né? Eu não tinha ações da Ambev. Então, eu investi na Ambev no ano de 2021 e eu pretendo segurar a ação da Ambev por pelo menos 20 anos. Tá? Então, eu só vou mexer nisso lá em 2041. Então, todo mês eu compro um pouquinho, ou de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, eu boto um dinheirinho lá para ir rendendo, tá? Mas a minha mentalidade é sempre de longo prazo, porque esse gráfico mostra para a gente que no longo prazo a bolsa só tem uma direção, que é o quê? A bolsa sempre vai subir, mas ela sobe caindo, ela sobe caindo, mas ela sempre continua subindo. Isso foi o que mostrou-se nos últimos 100 anos. Bom, pessoal, então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender o seguinte, ó, a nossa renda ativa enquanto trabalhador, ela diminui ao longo dos anos, né? A gente passa a ter uma menor capacidade de gerar renda, né? Então, vocês que vão começar a trabalhar muito em breve, vocês daqui a pouquinho vão estar no auge da renda ativa, né? Muita energia, muita disposição para trabalhar. Então, com 25, 30 anos, 35, 40, até os 50 anos, né? A história mostra que o ser humano vai muito bem. E depois de 50 anos, é natural que nós vamos ter o quê? Uma diminuição da nossa capacidade de gerar renda, tá, pessoal? E outra, né? A gente, quanto mais velho a gente está, a gente tem menos tempo para recuperar uma perda, né? Então, por isso que a gente sempre fala, né? Que existe uma tendência, né, de uma carteira de investimentos de um jovem ser mais renda variável do que renda fixa, tá? Porque ele tem tantos anos ainda para explorar dos juros compostos e, numa eventual perda, ele tem muito tempo de vida ainda para o quê? Para recuperar. Os mais velhos, não. Tá? Imagina uma pessoa hoje com 50 anos que nunca investiu em ações. É difícil mudar a cabeça dela, até porque ela fica mais avessa ao risco, né? Porque ela sabe que ela tem menos tempo para recuperar um patrimônio perdido. Beleza, pessoal? Então, conforme envelhecemos, é isso, né? A sua renda ativa tende a diminuir. Bom, então eu vou trazer aqui para vocês alguns modelos de carteira, tá? Alguns modelos de distribuição entre a renda variável e a renda fixa, tá? Então, nesse primeiro modelo aqui, por exemplo, tá? A gente está falando da carteira de uma pessoa extremamente o quê? Ultraconservadora, aquela pessoa que não aceita perder R$ 1 dos seus investimentos, tá? Então, essa pessoa ela realmente deve ser ela é ultraconservadora e deve permanecer na renda fixa, tá? Então, aqui, ó, independente da idade, essa carteira ultraconservadora deve investir 100% em renda fixa. Agora, não 100% em renda fixa no mesmo investimento, né? Então, ela pode ter, por exemplo, 33% num tesouro pré-fixado, 33% num tesouro pós-fixado e 33% num tesouro IPCA. Né? Então, existe também o entendimento que, mesmo dentro da renda fixa, a gente deva variar a nossa renda. Né? Não, eu vou botar, por exemplo, 50% em um fundo, em um título privado, né, num CDB do Itaú, e os outros 50% eu vou dividir entre Tesouro Selic e Tesouro IPCA. É uma forma também. Então, assim, você tem que investir naquilo que vai te dar paz. Tá? Se você tem aversão à perda, tá? Você realmente tem que manter o seu dinheiro dentro da renda fixa. Tá? Então, esse é o modelo de uma carteira ultraconservadora. Bom, o segundo modelo que eu apresento para vocês é de uma carteira apenas conservadora. Né? Você é conservador, mas você está disposto a colocar parte do seu dinheiro na renda variável. Tá? Então, qual é a sugestão aqui? Que o percentual de renda variável deve ser o quê? 60 menos a sua idade. Né? Então, por exemplo, né, vamos supor que você tenha 20 anos de idade, tá? 60 menos 20, você coloca aqui 40% na renda variável e 60% na renda fixa. À medida que você for envelhecendo, você vai subindo o seu percentual em renda fixa, descendo o seu percentual em renda
variável, até que você chega num ponto com 60 anos de idade que todo o seu dinheiro está na renda fixa e nenhum do seu dinheiro está na renda variável. Isso aqui é um perfil de uma pessoa conservadora, tá? Uma carteira conservadora, ela se expõe ao risco da renda variável enquanto jovem, tá? Num percentual menor que na renda fixa, e depois ela vai diminuindo isso até zerar com 60 anos de idade, tá? Isso também é considerado uma carteira conservadora. Bom, uma carteira que é considerada moderada, você vai usar esse cálculo aqui, ó. A renda variável é 100, tá? Constante 100, menos a sua idade, né? Então, por exemplo, né, você com 30 anos, você deve investir o quê? 70% em renda variável, 30% em renda fixa, tá? E você vai zerar isso, tá? Somente lá com 100 anos, né? E isso a gente espera viver muito, né? A expectativa de vida hoje do Brasil e do brasileiro é mais de 80 anos, né? Deu uma correção agora por conta da pandemia, mas em tese a gente vai viver aí 80, 90, 100 anos, né? Então, essa pessoa que tem uma carteira moderada, né, que tem um perfil de risco moderado, ele tolera ficar no meio a meio, por exemplo, até 50 anos, né? Depois de passar 50 anos, ele vai decaindo mais a renda variável e a renda fixa começa a ser preponderante na sua carteira. Beleza? Bom, nós temos ainda a carteira que eu chamo de carteira escalonada, tá? Que é a carteira que eu chamo carteira do veterinário holder, né? A carteira de quem realmente quer vencer na Bolsa de Valores, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso, né? Não tem um cálculo específico, mas a gente faz mais ou menos assim, ó, assim que eu faço a minha, né? Até 30 anos, 0% em renda fixa, tá? Tudo em renda variável. A partir dos 35 anos, ó, dos 35 aos 45 anos, 20% em renda fixa e 80% em renda variável. Dos 50 aos 60 anos, 30 em renda variável, perdão, 30 em renda fixa e 70 em variável. E 65, 70 anos, 40 em fixa, 60 em variável. E aqui você só iguala quando você tiver 75 anos ou mais, tá? É a forma que eu particularmente estruturo a minha carteira, né? Muitos falam assim, nossa, uma carteira super arrojada, né? Não concordo, tá? É uma carteira totalmente escalonada, pensada, tá? De modo que a gente possa diversificar. Então, hoje, por exemplo, eu estou nessa faixa aqui, né? Dos 40 aos 45 anos. Então, hoje eu tenho 80% em renda variável e 20% em renda fixa. Lembrando que, deixa eu fazer um parênteses agora para você tomar muito cuidado no que eu vou falar, isso não conta a sua reserva de emergência, tá? Reserva de emergência não é investimento, então ela não entra nesse cálculo aqui. Então, mesmo esse veterinário holder aqui com 0 de renda fixa, ele tem a reserva de emergência na renda fixa. Só que eu não conto aqui porque reserva de emergência não é investimento, né? Reserva de emergência é uma proteção que você vai ter do seu patrimônio ao risco da ruína. Beleza, pessoal? Tá? Então, aqui eu coloco aqui, ó, não dispensa a reserva de emergência, não esquecer disso. Bom, nesse momento, né, eu vou falar um negócio aqui importante. O trabalho que vocês vão entregar, que é a carteira de investimentos do veterinário investidor, né, do veterinário que realmente quer vencer enquanto investidor, é a N2 de vocês devem trabalhar nessas proporções aqui. Tá? Se você escolher uma carteira ultra conservadora, eu quero que você proponha o portfólio da carteira ultra conservadora. Se você escolher uma carteira moderada, eu quero que você proponha esse portfólio. Tá? O professor Rômulo, na sexta-feira, vai conversar com vocês sobre isso. Beleza? Então, vamos fazer exatamente isso, como eu falei. Olha, vamos supor aqui, ó, Mencalha hoje, ó, 80% renda variável, 20% em renda fixa. Na renda fixa, como que é? CDB de bancão tem um pouquinho, tesouro pré-fixado tem um pouquinho, tesouro IPCA tem outro pouquinho. Acabou, são meus 20% em renda fixa. E a renda variável? Exemplo, tá? X% em ações, X% em fundos imobiliários, X% em bitcoins, X% em stocks e REITs lá nos Estados Unidos. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, eu quero que vocês façam isso no trabalhinho de vocês, tá? Definir o percentual que vocês vão alocar em cada carteira que vocês vão estruturar.
Bom, pessoal, aqui eu coloco o que eu chamei de hands-on, né? Investindo na prática, né? Então, como é que isso vai funcionar, né? Então, assim, hoje é muito mais fácil que antigamente, tá? Eu também não peguei essa era antiga, tá? De bolsa de valores, onde nós tínhamos que ligar para lá para comprar uma ação, não. Hoje a gente está aqui, ó. Hoje a gente está sentadinho no nosso computador, tá? E nós, através de uma corretora, tá? Nós vamos, ou de um banco, né, de um banco que a gente chama de banco comercial, que também pode ser um banco de investimentos, nós vamos dar uma ordem, tá, através de uma plataforma, seja a nossa corretora, seja um banco, tá, e vão ter uns agentes do mercado que vão ser os responsáveis aí por executar essa ordem, né, para comprar ação de uma empresa ou, por exemplo, comprar um título do Tesouro Nacional. Que deu exemplo totalmente aleatório, poderia ser qualquer outro nesse sentido. Bom, então, assim, o que é a Bolsa de Valores, né? Muitas pessoas me perguntam o que é a Bolsa de Valores, né? Eu vou até tirar uma foto aqui da nossa aula aqui para a gente também divulgar com os colegas lá no Instagram. Então, vamos lá. Ó. Bolsa de Valores, pessoal, é um ambiente de negociação de ações, tá? Não só de ações, né? De ações, de fundos imobiliários, de ETFs, ou seja, de um título de valor mobiliário, é assim que a gente chama, né? Então, é um ambiente de negociação que você vai comprar esse papel, não gosto muito do termo, é só para você entender, tá? Que tem como função fortalecer um ambiente de negociação, tá? Das ações entre os investidores, tá? Porque o que acontece? Ó, vamos supor assim, ó, recentemente, eu vou falar um exemplo da veterinária, tá? O grupo Pets, tá? É uma grande rede de pet shop que tem espalhada por quase todo o Brasil. Eu sei que em Rio Branco não tem, mas muitos de vocês conhecem o Pets. O grupo Pets ele abriu capital na bolsa, né? O que é abrir capital? Para que uma empresa abre capital na bolsa? Ela abre capital na bolsa para ganhar dinheiro, tá? Então suponhamos assim, ó, o Pets ele tem um projeto de comprar outra empresa, né? Vamos supor que ele queira comprar a Cobase, né? Que é uma outra grande rede. Então, só que assim, ninguém tira dinheiro do caixa para comprar uma empresa, ninguém usa o seu próprio dinheiro para investir. Eu vou usar o dinheiro dos outros. É assim que as empresas fazem para tomar dívidas, tá? Tomar dívida não é ruim, tá? Tomar dívida é aumentar o risco para melhorar o retorno. Então, vamos supor assim, ó, o Pets queira comprar a rede Cobase, né? E aí a Cobase estipulou que precisa aí de, sei lá, 50 milhões para vender tudo para o Pets. O Pets não quer gastar esse dinheiro, ele até tem no caixa. O que ele faz? Eu vou para a Bolsa, eu vou abrir o capital. O que é abrir o capital? Permitir que nós sejamos sócios. Tá? Então, uma empresa de capital aberto é uma empresa que está abrindo seu capital através da Bolsa de Valores para o mercado. Então, quando a Pets abriu o seu capital, tá? É o que a gente chama de IPO, né? IPO, que é a oferta pública inicial. Então, os estudos no mercado precificaram cada ação da Pets custaria R$ 30, por exemplo. Então, beleza. Se você quiser comprar 100 ações da Pets, né? Vamos pensar aqui, então, qual o valor que eu falei? Eu falei que a Pets, então, estaria a R$ 30, né? Então, vamos supor que você queira comprar 100 ações da Pets, você vai lá, desembolsa R$ 3.000. Então, pega do seu banco, joga para a corretora, você dá uma ordem de compra. Olha, eu quero comprar as ações da Pets. Então, o que acontece, pessoal? Nesse momento do IPO, tá? É definido quantas ações que a Pets vai vender. Então, vamos supor que a Pets queira 50 milhões, ela tem que vender a quantidade proporcional de uma ação que vale R$ 30 para ela conseguir captar 50 milhões. Então, cada investidor comprou diretamente da Pets que está vendendo no mercado as suas ações. Então, a Pets recebeu 50 milhões. E a Pets vai fazer o que quiser com aquele dinheiro. Se ela quiser pagar dívida, ela paga. Se ela quiser comprar outra empresa, ela compra. Se ela quiser expandir o seu negócio, ela expande. Não tem problema. Agora, a partir do momento que comprei 100 ações da Pets, eu passo a ser sócio da Pets. Lógico que um sócio pequenininho, né? Um sócio minoritário que não tem tanto poder de decisão dentro da empresa, né? Isso
é a forma que uma empresa ganha dinheiro na Bolsa de Valores. Mas vamos supor que uma semana depois Rodrigo, tenha me arrependido. Eu falei assim, nossa, eu não quero mais as ações da Petz. Não quero, não gostei, a empresa não vai para frente, eu li melhor. O que eu faço? Eu vou também à Bolsa de Valores e vou vender as minhas ações. Só que a Petz não compra de voltas. Aliás, ela até pode comprar, mas no geral ela não compra. Mas vamos supor que o Akira aí, que é da turma, esteja me assistindo agora, ele fala assim, nossa, estou interessado em comprar as ações da Petz. Ele entra na bolsa também e dá uma ordem de compra. Então ele fala assim, olha, eu compro as ações da Petz por R$ 28. Eu, Rodrigo, quero vender. E eu não me importo se eu perder R$ 2 por ação. Eu quero me vender, eu quero me desfazer. Então, fechou o acordo, né? Eu tenho um vendedor a 28, eu tenho um comprador a 28. Então, a gente usa a bolsa para isso. Então, isso a gente chama de mercado secundário. Tá? Então, o mercado primário é a oferta pública inicial. O oferta primário é a empresa abrindo capital e vendendo as ações diretamente para o investidor. Oferta primária. A oferta secundária já é a negociação que é feita entre os investidores. Então, a partir do momento que a Petz ganhou os 50 milhões iniciais do IPO, ela não ganha mais nenhum real na bolsa. Tá? Todas as ações que são vendidas ao longo de todos os dias e compradas por outros investidores, não é a Petz que está negociando, são os investidores que estão negociando entre si. E aonde? Esse ambiente que é chamado de Bolsa de Valores. Beleza, pessoal? É muito importante que você tenha entendido esse conceito inicial. Bom, até 2009 não era assim que funcionava, né? Até 2009 a bolsa era realmente uma bagunça, né? Então, estou vendo essas pessoas que estão aqui na bolsa, então são os agentes públicos que estavam lá com o telefone na mão negociando preço, tá? Negociando preço. Isso acabou, tá? Não existe mais essa quantidade de pessoas, tá? Hoje a bolsa é totalmente informatizada, né? Existem até pessoas lá ainda, mas existem já os painéis eletrônicos, né? Antigamente não. Era você ligava para a sua corretora e mandava assim, olha, eu quero emitir uma ordem de compra, eu quero 100 ações da Petz. Aí a sua corretora tinha que ligar para um funcionário da Bolsa de Valores. Olha, tem um investidor aqui querendo comprar as ações da Petz a R$ 28. Ah, tem outro aqui vendendo a 29. E era uma negociação. Então, era esse momento turbulento para se fechar negócios. Hoje, você faz tudo sentado da sua cadeira. É por isso que eu falo, não há mais desculpa para a gente não investir na Bolsa, porque é muito fácil. Se você entender que você não vai vender as suas ações porque o Bolsonaro falou besteira e as ações caíram, ou, sei lá, se o Lula foi preso, se a Dilma... Não tem essa, pessoal. Cair 3% num dia é normal. Amanhã é outro dia e uma semana, às vezes, recupera. Ou, às vezes, vai cair 10, às vezes vai cair 20. A gente viu ali que a Bolsa já ficou 8 anos caindo, mas quando ela volta a subir, quando ela retoma o crescimento, ela tem crescimentos exponenciais. E é nesse momento que você vai ganhar dinheiro. Tá? Você vai sustentar e aproveitar que, quando as ações caem, é o melhor momento da gente comprar. Imagina, você chega no supermercado aí lá no Araújo, chega lá, olha, picanha hoje está saindo a R$ 10. Você vai falar assim, nossa, não quero. Não, você vai encher o teu carrinho. Com R$ 10 você vai encher teu carrinho de carne, porque está na promoção. A bolsa é a mesma coisa, aí as pessoas surtam, começa a cair, vende tudo. Não, pelo contrário, a gente vai aproveitar isso. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Ó. Então, hoje no Brasil, existe uma empresa, tá? Que inclusive é uma empresa de capital aberto, que é a B3. Olha que curioso, a B3 é a Bolsa Brasileira e ela abriu capital na Bolsa. Então, ela regula e ela também é uma empresa que está com seu capital aberto. Vocês podem investir na B3, tá? B3 significa Brasil, Bolsa e Balcão, tá, pessoal? Então, é através desse ambiente aqui, dessa empresa, é um monopólio no Brasil, só existe a B3, diferente nos Estados Unidos, que existem várias bolsas, por exemplo. Aqui nós só temos hoje o monopólio da B3. Então, é através da B3 que você vai comprar sua ação, seu ETF ou o seu fundo imobiliário. Bom, pessoal, existe também aqui um departamento dentro da B3, né, a antiga CBLC, né, que é a Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia. Muitas pessoas têm medo assim, comprei uma ação. Hoje em dia eu não tenho mais um papel, né? Antigamente, você, por exemplo, né, vou pegar aqui um convite aqui para simular. Antigamente você comprava, sei lá, 100 ações da Petz, igual eu falei. A gente recebia em casa
Opa, onde que eu estou? Eu recebi em casa tipo um papel, ó. Então eu pegava esse papel e estava lá nesse papel. Rodrigo Mencalha Moreira, detentor de 100 ações da Petsy, valor tal, 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 tal. Então eu tinha comprovação disso em casa, tá? Era do meu poder. Hoje isso não existe mais, tá? Hoje existe o que nós chamamos de canal eletrônico do investidor, que está aqui, ó, tá? É uma plataforma do governo federal que você vai se cadastrar e todas as ações, todos os fundos imobiliários, todos os ETFs que você comprar, eles vão ser liquidados e custodiados no seu CPF. Tá? Então, vai estar lá no seu CPF, se você acessar o SEI lá, vai estar lá assim, olha, você tem tantas ações da Ambev, tantas ações da VEG, tantas ações de, enfim, de qualquer outra empresa. Tá? Então, fiquem tranquilos. E quem faz isso é esse departamento, que é a antiga CBLC. Então, não há com que se preocupar. Ah, mas se minha corretora quebrar, o seu dinheiro não está na corretora, o seu dinheiro está na bolsa. Na verdade, seu dinheiro está com algum investidor. Então, o dinheiro que você colocou lá, pessoal, tá? Você não é dono mais do dinheiro, você é dono do negócio, você é sócio da empresa, você comprou os direitos de uma sociedade. Aí você vai receber pelos lucros, você vai receber os dividendos, e um dia, se você quiser vender, tá? Vamos supor assim, uma dúvida das pessoas. Ah, Rodrigo, eu juntei durante 30 anos ações da Ambev. Hoje eu tenho 10 mil ações da Ambev, né? Vamos fazer uma conta aqui, ó. 10 mil ações da Ambev e hoje as ações da Ambev estão valendo R$18, tá? Então você vai ter aqui 10 mil ações da Ambev e você tem R$180 mil em ações da Ambev. Tudo bem. Se chegar lá na frente você fala assim, quero vender, você vai vender e alguém vai comprar de você. Você vai receber lá aquele dinheiro, lá os R$180 mil, por exemplo. E, logicamente, vai ter que pagar imposto e tudo mais. Tudo bem? Então, não há risco de você ficar sem esse dinheiro. Agora, pode ser que você tenha comprado as ações da Ambev a R$30 e quando chegar no momento que você vender, ela esteja a R$18. Então, proporcionalmente, você perdeu dinheiro ao longo do tempo. Bom, pessoal, então, assim, ó, as corretoras, elas são as entidades responsáveis por realizar essas negociações na Bolsa de Valores em nome dos investidores. Tá? Então, é simples, tá? É simples. Um dos maiores receios que eu tinha antigamente era tirar o meu dinheiro do banco, dinheiro suado, né, que eu trabalhei, para botar numa corretora. Porque a gente achava assim, a corretora vai quebrar. Se ela quebrar, pessoal, você vai ser ressarcido, pode ficar tranquilo. E, além do que, o seu dinheiro não está na corretora, o seu dinheiro está custodiado sobre a representação física de uma ação. Tudo bem? Então, essas corretoras, elas vão fazer o quê? Elas fazem um meio de campo entre você e a empresa, tá? Usando a Bolsa de Valores como um ambiente hoje até virtual para esse tipo de negociação. Tá? Então, são entidades responsáveis por realizar negociação na Bolsa em nome dos investidores. Então, hoje nós temos, por exemplo, eu não sei se eu coloquei aqui, não, eu acho que eu não coloquei aqui, mas vamos lá. Hoje nós temos, por exemplo, a Nu Invest, que é a antiga Isinvest, nós temos a Rico, nós temos a XP, nós temos a Clear, nós temos a Orama, nós temos a Toro, nós temos muitas corretoras hoje que vocês podem utilizar. Bom, o que mais que eu tenho aqui, pessoal? Nós temos os escrituradores, né? Isso é importante de entender também, né? Que são os bancos, né? Que são responsáveis pelas escriturações da ação. Tá? Então, cada empresa, tá? A VEG, a Ambev, a Moinho Dias Branco, a Lojas Renner, né? Enfim, cada empresa, a Pet, que a gente acabou de falar, ela utiliza um banco como escriturador. Tá? O Banco Itaú, né? Por exemplo, o Banco Bradesco. Tá? Então, é o canal também entre o investidor e a empresa. Né? Como assim, Rodrigo? Você falou que o canal era a corretora. Vamos lá. A corretora realmente também esse canal, né? Vamos voltar aqui à corretora. Ó. Entidade responsável por realizar as negociações, tá? Em nome dos investidores. Então, a corretora, ela realiza. Quando você emite uma ordem de compra, você está usando a sua corretora. Então, eu falo assim, ó, lá no site da sua corretora, eu quero comprar 100 ações da Pets. Então, ela está te representando na bolsa. É ela que está lá, através da plataforma dela, correndo atrás desse preço. Beleza. E os bancos escrituram essas ações listadas na bolsa. Então, por exemplo, eu tenho ações da Pets. Aí vamos supor que mês que vem a Pets anuncia, olha, vamos distribuir parte dos nossos lucros aos acionistas. Tá? É comum no Brasil
as empresas distribuírem lucros trimestralmente ou quadrimestralmente, ou seja, a cada 3, 4 meses, as empresas pensam assim, vamos dizer a Pets, a empresa que está começando a crescer agora, né? A Pets fala assim, olha, eu vou distribuir 25% dos lucros ao acionista, tá? E aí vamos supor que isso dê, estou chutando, tá, pessoal? 10 centavos por ação. Beleza, você vai receber 10 centavos por cada ação que você tiver. Se você tem 100, você vai receber X. Se você tem 1.000, você vai receber 10X. É assim que funciona, tá? E quem te paga isso, né? Quem vai fazer isso é um banco, tá? É o Itaú, é o Bradesco, por exemplo, o Santander. Então, todos esses proventos que vai cair na sua conta da corretora é depositado diretamente pelo banco, tá? Porque as empresas usam um banco para fazer essa questão. Bom, outro termo importante aqui, o tesouro direto, né? O tesouro direto não é um tipo de investimento, né? O tesouro direto é um canal do Tesouro Nacional. Então, o investimento mesmo é o Tesouro Nacional. Quando você está colocando seu dinheiro no tesouro pré-fixado, no tesouro pós-fixado, no tesouro IPCA, você, na verdade, está comprando uma dívida do governo. Você está comprando um título de dívida. Você está falando assim, olha, governo, eu vou te dar R$100 aqui para comprar esse título, na expectativa de você me dar X% ao ano. Beleza? Beleza, tudo bem, é um acordo que você faz com o banco. E aí, ó, esse título aí vale por 10 anos, tá? Daqui a 10 anos eu vou te devolver o título, você devolve o meu dinheiro. É assim que funciona, tá? E você usa uma plataforma, tá? É um canal de vendas que é chamado Tesouro Direto, tá? Então, o Tesouro Direto é um canal. Normalmente, a gente usa a nossa própria corretora ou o nosso próprio banco para investir também no Tesouro Nacional, tá? Através dessa plataforma aí do Tesouro Direto. Beleza? Então, é assim que funciona também essa questão. Então, o Tesouro Nacional, tá? Ele usa a plataforma do Tesouro Direto, tá? Para negociar através da corretora um título público com o investidor. Então, mais uma vez, tesouro quem que é? É a grana do governo. Riquíssimo, diga-se de passagem, tá? Então, nós temos aqui o Tesouro Nacional. Mas o Brasil, por exemplo, é um país endividado, é um país com muita dívida pública. Então, para financiar os gastos do governo, tá? E não pensem que eu estou falando do jantar do Bolsonaro, não estou. Eu estou falando de saúde, eu estou falando de educação, eu estou falando de segurança, né? De projetos. Para financiar isso, tá? O Tesouro Nacional ele emite títulos de dívida através da plataforma do Tesouro Direto. Tá? Então, a corretora ou um banco de investimentos, tá? Através dessa plataforma, negocia esse título de dívida chamado de título público com você, investidor. Tá? Você coloca seu dinheiro no governo. E muitas pessoas pensam assim, nossa, mas é muito arriscado, eu vou emprestar meu dinheiro para o governo maluco. Pessoal, o investimento mais seguro que nós temos é no Tesouro Nacional. Se um dia o Tesouro Nacional quebrar, o seu banco já quebrou há muito tempo, mas há muito, 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 muito tempo. Então, o Tesouro Nacional ainda é o investimento mais seguro que a gente tem. Bom, então, as nossas corretoras, de um modo geral, pessoal, via de regra, elas têm uma estrutura extremamente sólida, tá? Extremamente sólida, tá? São grandes, elas têm grandes instituições como plano de fundo, tem suporte ao cliente, tá? E os custos de corretagem não costumam ser variados, tá? Então, no momento que eu gravo esse vídeo, nós temos custos de corretagens bem acessíveis nas nossas corretoras. E aí aqui, né, como eu chamei essa unidade de hands-on, né, como abrir uma conta, né? Então, primeiro, acessar o site da corretora, tá? Segundo, você vai preencher uma ficha cadastral. Terceiro, você vai enviar uma documentação para a corretora que vai lá para o Banco Central, tá? E, no geral, em 2 dias úteis você tem a sua conta aberta, tá, pessoal? Não há risco de abrir conta em corretora. Não há risco do seu dinheiro estar na corretora, tá? O risco é normal, o mesmo risco que você corre numa corretora, você corre num banco. É o risco de quebrar, tá? Mas a gente, apesar de todo o contexto político e econômico do Brasil complicado, tá? Nós estamos longe de estar vivendo um momento como esse aqui. Beleza? Então aqui, ó, trouxe aqui alguns exemplos para vocês, tá? A antiga Easy Invest, que hoje virou Nu Invest, tá? O Nubank comprou a corretora Easy Invest.
Nós temos a Rico, né, que é do grupo Primo, né, do Thiago Nigro. Nós temos a XP, também muito conhecida, a Genial, a Toro, a Modal Mais, a Orama e a Clear, né? São as principais corretoras que nós temos aqui no Brasil. E eu esqueci de colocar também, tá, o Banco Inter, tá? Banco Inter, né, que apesar de ser um banco, é um banco misto, né? Ou seja, é um banco comercial e de investimentos. Então você pode investir, por exemplo, através do Banco Inter também. Trouxe aqui, pessoal, tá, um dado de 2020, pode ser que tenha mudado alguma coisa ou outra, tá? Então, por exemplo, ó, essas corretoras não cobram taxa para você investir no Tesouro, tá? A maioria não cobra taxa para você investir em fundo imobiliário, tá? Tem aqui uma Nova Futura e a Terra, então não vale a pena, né? 14,50. Olha essa Terra aqui, muito caro, tá, as taxas dela. Ações, a maioria cobra, tá? A maioria cobra e normal cobrar, principalmente se for no mercado fracionário, tá? Então nós temos aqui, ó, por exemplo, se você comprar um lote de ações, um lote no Brasil é igual a 100 unidades. Comprei um lote de ações da Ambev. Nessa época, aqui em 2020, você pagava R$ 4,99. Tá? Hoje eu não sei quanto está, não presto muita atenção nisso. Se você comprasse, ao invés de 100 ações, comprasse 50, né? Não é o lote inteiro, né? É um lote fracionado. Você paga aí R$ 2,49, tá? Então é mais baratinho, mas de um modo geral, os preços são bem semelhantes. Por exemplo, o Inter zerou todas as taxas, a Rico zerou todas as taxas, a Clear zerou todas as taxas, né? Então, existem várias corretoras hoje que estão com taxa zero para você investir. Bom, então você deve estar se perguntando agora, né? Como que eu posso comprar uma ação? Né? É simples, né? Na verdade, você pega, primeiro abriu a conta na corretora, que a gente já mostrou para vocês como é que faz, que é simplesinho, né? Você vai pegar do seu banco, você vai fazer uma transferência para a corretora, tá? Vai fazer um TED, né? Vai fazer um DOC, né? Enfim, do jeito que você achar melhor. Pelo que eu me lembre hoje, ainda não aceita Pix, tá? Então, você vai fazer um TED ou um DOC aí do seu banco para a corretora. Esse dinheiro cai na sua conta corrente da corretora e você está livre aí para comprar a sua primeira ação. Beleza? Então, como eu falei aqui para vocês, ó, nos ambientes de negociação de bolsa, o lote fracionário no Brasil é inferior a 100 ações e o lote integral você tem múltiplos de 100, né? Então, 2 lotes, 200 ações, 5 lotes, 500 ações, beleza? Muitas pessoas perguntam assim, Rodrigo, eu não tenho dinheiro, tá? Se eu comprar 50 ações do Banco Itaú em setembro e comprar outras 50 ações do Banco Itaú em dezembro, lá em dezembro eu passo a ter um lote? Você passa a ter um lote porque você integraliza, tá, 100 ações. Então, cada 100 ações que você tiver, você tem um lote de ações de determinada empresa. Beleza? Então, só para vocês terem ideia aqui, pessoal, aqui eu fiz um print, tá? De uma ordem de compra aqui da Petrobras, tá? Das ações preferenciais da Petrobras, que é a PETR4, né? O Código de Negociação da Petrobras. Então, nesse momento aqui, ó, você tem várias pessoas, tá? Aqui em azul, querendo comprar, tá? Então, a Petrobras aqui é 22,87, 22,85, 22,82. Eu tenho várias pessoas querendo vender, tá? Então, ó, as pessoas querem comprar 22,82, mas não tem ninguém querendo vender nesse preço, né? Então, sua ordem fica parada. Quando você manda, por exemplo, uma ordem de compra a preço, né, a valor, ou você pode mandar mercado. Eu não tenho paciência de cotar preço, tá? Então, eu falo assim, ó, eu quero 100 ações da Petrobras. Quanto que você quer pagar? Não, eu quero pagar o que o mercado está cobrando. Então, aí é fácil. Aí, rapidamente, eu consigo comprar por quê? E vai bater a primeira ordem aqui, ó. Pega a ordem mais barata. Qual foi a ordem mais barata? 22,93, beleza. Comprei a 22,93, tá? Então, você pode dar uma ordem tanto a preço quanto a mercado. Bom, existem o que a gente chama de home brokers mais tranquilos, né? Então, por exemplo, esse aqui, eu fiz um print lá do home broker da Easy Invest, que é a que eu uso, né? Então, eu simulei aqui, ó. Nem lembro quando eu fiz isso, já tem um tempinho. 100 ações da Petrobras, tá? Hoje está o preço a mercado aqui, ó, R$ 29,18, daria R$ 2.918. E se você quiser comprar somente 50, o que você vai fazer? Ó? Aqui eu coloquei o código, né? PETR, que é Petrobras, e o número 4, tá? Eu não lembro se eu coloquei aqui na aula, mas funciona assim, ó.
3 são as ações ordinárias, 4 são as ações preferenciais e 11 são as ações que nós chamamos de unities, né? Que é na mistura de ordinárias com preferenciais. De um modo geral, vale mais a pena comprar as ações ordinárias, né? O código 3 do que o código 4 e o código 11. Por quê? O acionista que tem o final 3, ele tem direito, por exemplo, a voto em assembleias, tá? Não que o nosso voto tenha um peso assim tão grande, tá? Eu não vou aprofundar nisso agora, existem outras vantagens como tag along, por exemplo, tá? Não vou entrar nesse assunto agora, mas de um modo geral a gente tem dado preferência a comprar o código o final 3, tá? Então 3 é ordinária, 4 é preferencial e 11 são os units, tá? E aqui eu coloquei, ó, quero 100 Petrobras preferenciais, né? PETR é Petrobras, 4 significa que é preferencial. Mas aqui, vamos supor, você não tem dinheiro, né? Se você fala assim, não, então só quero 50. Aí o que você tem que colocar? Você tem que colocar o Fzinho aqui, ó. PETR4F de fracionário, né? Você está no mercado fracionário porque você quebrou, você vai comprar só meio lote. E isso vai te dar o mesmo valor, a R$ 1.459. Bom, e existe também, pessoal, para iniciantes, existem as plataformas mais amistosas, né? A Easy Invest, né? Que já está aqui, né? Buy Nubank, né? Hoje é Nuinvest. Existe esse ambiente aqui mais confortável, né? Você não tem uma ordem de compra direta, né? Você vem aqui, ó, coloca o PTR4, aparece ilustradinho para você, ó. Vamos ver aqui se eu fiz o print total. Aí sim, ó, ele te fala assim, olha, quer comprar a 29 a 18 centavos? Ele te fala assim, olha, ao longo do dia, olha o que a Petrobras variou. Ó. Ela custou mais barato 11h15 da manhã, tá? Agora, quando você está aqui, por exemplo, ó, a 3 e pouca, quase 4 horas, ó, já está mais cara. Ele te informa assim, ó, quer comprar 29 a 18? Você clica em cima do comprar, ó, quero comprar sim. Beleza? É assim que funciona essa parte mais amistosa aqui da Easy Invest. Bom, e lembrando, né, pessoal, o que é liquidação? É quando a sua ordem ela é liquidada, tá? Principalmente quando você está pensando em vender. Então, por isso que a gente fala assim, ó, a tua reserva de emergência, você precisa de liquidez. Liquidez é quando você tem pessoas interessadas em comprar aquilo ali, tá? Imediatamente, por exemplo. Então, assim, ó, você tem uma emergência, né? Poxa, sua mãe passou mal, você precisa de um dinheiro a mais aí por uma questão de saúde. Não dá para ter o dinheiro estar em ações, porque quando você vende uma ação, tá? A gente diz que a liquidez dela é D+3, ou seja, é o dia que você vendeu ela, você tem até 3 dias úteis para o dinheiro cair na sua conta, tá? Então, não dá para uma reserva de emergência estar aqui, tá? Então, normalmente funciona assim, tá? A liquidação está em D+3, tanto para compra quanto para venda, tá? Isso é muito importante que você entenda. Então, por exemplo, uma reserva de emergência, você tem que estar no Tesouro Selic, na poupança, que é D+0, né? Naquela hora ali, cliquei, acabou o problema, estou com dinheiro na minha conta corrente. Bom, aqui eu coloquei para vocês o horário de funcionamento, né, da Bolsa, né? Então, nós temos aqui, ó, de 10 a 17 horas, tá? E a partir do dia 4 de novembro do ano passado, de 10 às 18, tá? O novo horário de funcionamento da Bolsa de Valores. Bom, em resumo, então, pessoal, para a gente finalizar essa parte final aqui da unidade 3, tá? Eu vou gravar mais 2 aulas, se eu não me engano, para não ficar tão extenso, tá? Então, em resumo, você vai transferir os seus recursos para a corretora, tá? Você vai verificar se tem saldo disponível, tá? E vai escolher os seus ativos, tá? A gente coloca aqui que vocês devem operar entre 10h30 e 16h30, né? Porque quando o mercado abre e fecha, existe mais oscilações, tá? Então, se você quiser evitar as grandes oscilações, você evite aí as primeiras horas, né? Então, de 10h30 a 16h30 é um horário aí confortável para você fazer as suas liquidações. Beleza, pessoal? E vamos lá para a gente caminhar para mais um assunto aqui importante, né? Por que você deve investir no exterior, tá? Então, assim, quando a gente pensa no exterior, tá? E a gente pensa, obviamente, nos Estados Unidos, não é porque a gente morra de amores pelos Estados Unidos, não, tá? É porque o mercado americano é um mercado global, né? A gente pensa, por exemplo, assim, na Apple, né? A Apple é uma empresa americana.
tá? Aí você pensa assim, poxa, mas como que eu vou me expor à Europa, né? Como que eu vou botar meu dinheiro na Europa? Se eu quiser botar na China, se eu quiser botar... Bom, se você for acionista da Apple, o teu dinheiro está em todo lugar, porque a Apple tem lojas em tudo quanto é lugar. Inclusive, tá? A China vende mais iPhone do que o próprio Estados Unidos. Tá? Então, quando você se torna sócio de uma empresa de tamanha proporção, né? Só para vocês terem ideia, a Apple vale mais que todas as empresas do Brasil. Juntas, se eu juntar todas as quase 500 empresas listadas na Bolsa Brasileira, o valor de mercado da Apple ainda é maior que a soma de todas as 500. Tá? Então, assim, é um mercado muito, muito grande. Então, você deve investir, tá, no exterior. Você deve pensar, pelo menos pensar de no futuro, o teu dinheiro, parte do teu dinheiro está no exterior. Por quê? Porque você diversifica, porque você tem ativos de menor e de maior risco, você protege a sua carteira em dólar, tá? Então, por exemplo, né, hoje, no dia de hoje, aqui nós estamos no dia 8 de setembro, né, um dia pós manifestações pró-governo, anti-governo, dia de fala dura do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, né, no dia 8, fala dura também do ministro do Fux. Então, assim, pessoal, um barril de pólvora, né? Então, hoje a Bolsa, por exemplo, derreteu 3%, o dólar subiu, tá? O dólar teve um incremento hoje significativo. Então, se você tem um pedacinho na sua carteira nos Estados Unidos, tá? O que acontece? Quando o dólar sobe, sua carteira lá valorizou. Por mais que a tua carteira no Brasil caia, tá? A sua carteira americana está subindo. Tá? Então, você não perde dos dois lados, né? São normalmente a bolsa brasileira e a bolsa americana, elas são convexas, né? Então, assim, quando a bolsa brasileira cai, tá, para uma crise, por exemplo, o dólar valoriza, sua carteira no exterior sobe. Então, você fica assim, porra, menos mal, né? Estou perdendo dinheiro aqui, mas estou ganhando lá fora. Então, você fica mais confortável, tá? Então, a proteção da carteira em dólar é muito importante. A sua renda passiva em dólar, você imagina, né? Ganhar dividendo é muito bom. Tá? Hoje, né, por exemplo, eu acordei com uma notícia boa, né? Hoje eu recebi aqui da minha corretora, deixa eu abrir aqui, ó, que eu recebi dividendos da Johnson Johnson, né? Foi isso, da Johnson Johnson. Então, pô, recebi aqui um valor legal da Johnson Johnson, porque eu tenho ações da Johnson Johnson lá nos Estados Unidos. Então, poxa, distribuir o lucro, está pingando dólar lá na minha conta corrente dos Estados Unidos. Tá? E eu não estou dizendo que é muito dinheiro, não, pessoal. Não precisa ser rico para investir. Precisa ser disciplinado, né? Precisa você traçar uma meta. Né? Hoje, vocês ainda não têm renda, vocês são estudantes. Tá? Mas vocês já estão aqui conosco criando uma consciência para o futuro. Se vocês começarem a investir 10% do seu rendimento futuro, tá? Do seu salário como veterinário, por um período aí de 25, 30 anos, vocês vão enriquecer. Não há outra saída para isso, ok? E receber renda passiva em dólar é sensacional. E outra, é muito prático, tá? Investir lá fora é extremamente prático, porque as plataformas são bastante o quê? Amistosas. Então, olha aqui comparação, pessoal. Aqui nós temos em azul, claro, a Bolsa Brasileira, né, o índice Ibovespa. Ó. Olha a volatilidade que é o índice Ibovespa ao longo do tempo. E quando você vê o S&P 500, né, que é Standard & Poor's 500, né, o principal índice americano, não é que não tenha oscilação, mas vocês conseguem claramente perceber que eu tenho uma menor oscilação no longo prazo do S&P 500 em comparação ao Ibovespa. Tá? Não esquecer, pessoal, o risco Brasil é realmente muito complicado, então a gente recomenda que parte dos seus investimentos estejam lá fora, ok? Então nós temos uma menor volatilidade, por exemplo, aqui no longo prazo do índice S&P 500 em relação ao Ibovespa. Beleza? E outra, né? São investimentos descorrelacionados, né? Então, poxa, hoje, por exemplo, né? Não teve nenhuma notícia nos Estados Unidos que abalasse a Bolsa americana, né? A Nasdaq, a Bolsa de Nova York, por exemplo, está lá. O Brasil não, o Brasil hoje foi um barril de pólvora, né? Então, assim, totalmente descorrelacionado, né? Então, é muito bom quando você entende isso, né? Que diversificação
é a chave do sucesso. E outra, pessoal, quem não quer ser sócio de grandes empresas, né? Imagina, ser sócio do McDonald's, da Coca-Cola, da Johnson & Johnson, da Disney, da Procter & Gamble, da 3M, né? Que é a grande produtora aí de máscara, né? Aqui, por exemplo, agora, ó, nesse momento aqui, eu acabei de chegar da rua, ó, estou com minha máscarazinha aqui da 3M aqui na mão, ó. E aí, ó, tô aqui comprando máscara, a 3M ganhando dinheiro, e todo mundo, né? Todo mundo compra 3M. Então, você tem empresas de baixo risco, né? As empresas sólidas, né, são de baixo risco, né? Como essas que eu citei aqui, e você também, não, Rodrigo, eu quero correr um pouquinho mais de risco. Como assim, você é maluco? Não, pessoal, correr risco no bom sentido. Eu posso, por exemplo, criar uma carteira sólida lá fora, por exemplo, 90% do meu patrimônio em McDonald's, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Disney, mas eu quero, por exemplo, ter 10% em duas empresas com maior potencial de crescimento e, logicamente, com risco, né? Como, por exemplo, a Tesla, a Netflix. Todo mundo conhece a Netflix, né? Mas é uma empresa mais arriscada, né? Não é uma empresa que está super consolidada, né? Ela é relativamente nova, tá? Aqui eu dei alguns exemplos, a Alibaba, o PayPal, a Chipotle, que é uma franquia mexicana. Então, tudo isso aqui você tem acesso através do mercado das bolsas americanas, que eu não gosto de chamar mercado americano, é um mercado global. Outra coisa para você se atentar, né, pessoal? Aqui está a variação da inflação de 2000 a 2020. Nesse gráfico eu mesmo construí, tá? Especialmente aqui para a nossa aula. Então, olha o que acontece, ó. Em azul, a inflação brasileira, tá? Que horas 5,97, 12, horas cai para 3, sobe a 10, cai de novo. Hoje nós estamos aqui em 2021, chegando em 8, né? Então, assim, nós temos uma inflação brasileira muito descontrolada, né? A gente estudou isso no início lá da unidade 1, né? Mostrando a relação, por exemplo, da Selic com a inflação. Quando você olha para os Estados Unidos, pessoal, não é que não existe inflação nos Estados Unidos, mas nós vemos aqui uma menor volatilidade, né? Tudo bem que, às vezes, nós temos, né, um período até deflacionário, que é muito ruim também, tá? Tivemos um período deflacionário aqui nos Estados Unidos, mas, no geral, você vê aqui, ó, em 2015, a inflação brasileira chegou a 10,67% e nos Estados Unidos se manteve ali em 1,26%. Então, o que significa isso? Significa que o seu dinheiro não vale nada, tá? E assim, pessoal, aqui a gente não está falando de política, tá? A gente está tentando mostrar aos senhores que o conhecimento é libertador. Então, quando você vê assim, nossa, a gasolina está R$7, o dólar está R$7, que bosta de governo. O governo tem sua culpa? Tem sim. Todo governo brasileiro, pessoal, tem sua culpa. Eles são ruins de verdade. Mas a coisa vai muito além. O que está acontecendo no momento para o preço do dólar estar disparado, né, para o preço da gasolina estar disparado, é que os Estados Unidos estão imprimindo dinheiro, tá? Pela primeira vez na história, né, por conta da pandemia, os Estados Unidos também sofreu muito com o fechamento do mercado, né? Então, o governo Biden, né, o atual governo americano, ele está deixando as taxas muito baixas de juros para tentar estimular a economia. E a gente sabe que taxa baixa de juros, né, aumenta a inflação, porque o dinheiro está circulando, tá? Inflação está associada ao aquecimento da economia. E aí, o que o governo americano está fazendo? Ao invés de aumentar os juros, tá? Que seria a estratégia coerente, correta, o governo Biden está imprimindo dinheiro. Por que ele está fazendo isso? Para ganhar popularidade, talvez? Então, está lá, imprimindo dinheiro, imprimindo dinheiro, imprimindo dinheiro, e a inflação americana subindo. E tudo, pessoal, é negociado em dólar. O dólar ainda é a moeda universal. Então, quando você vê assim, ó, nossa, a gasolina está cara, é porque o petróleo é negociado em dólar. Então, se o dólar está se valorizando em relação ao real, né, nós estamos perdendo poder de compra, é claro que a gasolina vai estar cara. Ah, mas por que a comida está cara? Porque as commodities também são negociadas em dólar. Então, nós temos o trigo, que é negociado em dólar, nós temos a soja, que é negociada em dólar, nós temos o milho, que é negociado em dólar, tudo isso é negociado em dólar. Então, à medida que, pelo movimento que um grande país, os Estados Unidos, está fazendo, e a sua moeda, né,
acaba se valorizando em relação ao real, o real está perdendo seu poder de compra, esse preço ele é transferido para nós consumidores, tá, pessoal? Então, a culpa não é só do governo. É lógico que o governo tem muita participação, o federal, os estaduais, os municipais, lógico que tem, a corrupção no Brasil está entranhada no nível master, mas eu quero aqui te libertar, que você tenha o seu próprio conhecimento. Tá? Então, nesse momento que a gente grava esse vídeo, a inflação brasileira está numa crescente muito alta. E o que vai acontecer? Você já aprendeu, a Selic vai continuar subindo. Então, a ideia do governo brasileiro, tá? Aí sim, do governo brasileiro, é que essa Selic chegue aí a 8%, 8,5%, para desestimular a tomada de empréstimo por conta do brasileiro, tá? Frear a economia para que a gente consiga controlar a inflação. Beleza, pessoal? Então, mais um motivo para você investir lá fora. A inflação lá fora ela oscila menos ao longo do tempo, né? Então, se a gente pega aqui, por exemplo, ó, esse gráfico, ó, de 95 até 2019, ó, enquanto a inflação americana teve uma média de 2,19% ao ano, a brasileira teve 6,87% ao ano. Bom, e outra parte interessante, né, para você investir lá fora, você ter renda passiva em dólar, né? Então, a 3M, por exemplo, a 3M é uma empresa, tá, de produtos hospitalares, né, de produtos de utilidade doméstica, né, como aquelas colas, por exemplo, os adesivos. A 3M é a maior pagadora de dividendos do mundo. Tá? Ela, durante 50 anos, ela vem aumentando anualmente a distribuição dos seus dividendos. Por quê? Porque já é uma empresa gigante, é uma empresa que não planeja mais um crescimento exponencial. Então, o que ela faz com tanto dinheiro? Ela distribui para a gente. Tá? Eu também sou acionista aqui da 3M, né? Uma empresa que eu gosto muito, porque eu tenho uma previsibilidade no recebimento desses lucros trimestrais por parte da 3M. Então, é outra parte legal da gente investir. E para a gente finalizar esse bloco, aqui são as principais corretoras, tá, que você pode investir. Tá? Vamos falar rapidamente. A Avenue é a melhor delas. Por que é melhor, Rodrigo? Porque ela é de brasileiros que residem nos Estados Unidos, tá? Ela é situada na Flórida, tá? Então, o seu CEO, né, o seu chefão lá, ele é brasileiro, tá? Então, existe suporte em português, tá? Extremamente tranquilo de abrir conta, muito legal. A Avenue, inclusive, agora está mandando aqui para os brasileiros um cartão de débito que vai virar função crédito no futuro. Tá? Então, você pode, inclusive, fazer uma compra internacional sem pagar o IOF. Isso é muito legal. A Passifólio também é outra grande opção, são as duas melhores para o pequeno investidor. E nós temos aquelas que são maiores e mais burocráticas, né? Que é a TD Ameritrade, que exige aqui uma documentação mais refinada. A Charles Schwab, que exige que você já comece com $25 mil de investimento, então dificulta para o pequeno investidor. E essa aqui também é bem legal, que é a Interactive Brooks. Por quê? Porque ela permite que você se exponha diretamente também no mercado europeu, tá? Então, é uma coisa assim para o futuro, né? Vamos pensar para quem não tem nada lá fora ainda, igual eu estou plantando essa sementinha na cabeça de vocês, com 20 anos de idade, com 20 e poucos anos de idade, isso vai fazer muita diferença. Se vocês entenderem, isso vai ser bem legal. A Avenue e a Passifólio são as duas corretoras hoje para aqueles que, nesse momento, estão se sentindo tocados aí, pensar em investir futuramente através dessas duas plataformas. Beleza, pessoal? Então, a gente se despede aqui, eu encerro esse bloco, daqui a pouquinho a gente volta para falar de criptomoeda e de reserva de valor. Forte abraço para vocês, até já.